na cidade de Corinto. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 1, até o versículo de número 16. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, maduros, experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra, sonda todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, se compreendem espiritualmente. Mas o que é espiritual compreende bem, discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, graças a Deus. Meus amados irmãos, com base nestes 16 versículos que compõem o capítulo de número 2, eu quero compartilhar com vós outros uma palavra com o seguinte tema: 1 Coríntios 2, o que é da terra e o que vem do céu. 1 Coríntios 2, o que é da terra e o que vem do céu. Se você ler atentamente mais um pouco o capítulo de número 2, você perceberá que ele não se compromete tão somente em falar do ministério e da pregação do apóstolo Paulo, como o título, na maioria das versões, promete, mas apenas começa a falar da mensagem do ministério do apóstolo em Corinto e depois contempla várias outras temáticas que são muito importantes para que a igreja em Corinto compreenda e para que a igreja, em todos os outros momentos da sua existência, também compreenda. E, nesse sentido, nós veremos o apóstolo Paulo falar de algumas coisas que são da terra e algumas coisas que vêm do céu, apontando que, para a igreja, o que é valioso, o que é importante, o que é fundamental, não são as coisas da terra. Para a igreja, o que é importante, o que é valioso, o que é fundamental, é aquilo que vem do céu, aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus lhe entrega e é necessário para que a igreja consiga viver
e viver bem a caminhada da vida cristã. O apóstolo Paulo, ainda no intuito, meus amados irmãos, de diminuir a importância, o destaque, o protagonismo humano que no capítulo 1 nós observamos, centrado no culto à personalidade e revelado dentro da igreja, da comunidade cristã que estava em Corinto, na adoração, por assim dizer, da personalidade de Paulo, de Pedro, de Apolo e de uma espécie de Jesus que cada um criou para si, a fim de se dividirem, a fim de se autorrepresentarem. O apóstolo agora vai falar do seu ministério. O apóstolo Paulo faz isso no intuito, entre outras coisas, de dizer que não deu razão em Corinto para que ninguém cultuasse a sua personalidade, para que ninguém o destacasse, para que ninguém o colocasse na prateleira de protagonista em detrimento ao destaque essencial da mensagem de Jesus e este crucificado. A descrição que aparece nos primeiros versículos do capítulo de número 2 a respeito da mensagem do apóstolo e do ministério do apóstolo parecem ainda estarem envolvidos nessa tentativa de Paulo de dizer para a igreja em Corinto que o protagonismo na igreja não é de homem e nem das suas respectivas capacidades, mas o protagonismo na igreja é de Jesus e este crucificado. Neste sentido, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo fala de alguns aspectos do desenvolvimento do seu ministério em Corinto. Primeiro aspecto do desenvolvimento da ação ministerial do apóstolo Paulo em Corinto é que ele utilizou uma linguagem simples. Versículo de número 1, ele diz que foi para Corinto a fim de anunciar a mensagem de Deus, e fez isso não com sublimidade de palavras. O apóstolo não utilizou a sublimidade de palavras, não porque ele não tinha competência para fazê-lo. O apóstolo não utilizou a sublimidade de palavras para não correr o risco de atrair a si seguidores. O apóstolo Paulo é consciente de que o protagonismo não é do mensageiro, mas da mensagem, e a mensagem é Cristo crucificado. E ele não quer correr o risco de, utilizando, destacando, protagonizando as suas habilidades, inclusive as habilidades linguísticas, discursivas, atrair seguidores a si, como era comum em Corinto e estava acontecendo na igreja. O apóstolo Paulo descreve o seu modelo discursivo de pregação como uma linguagem simples, para não correr o risco de atrair seguidores para ele, mas atrair discípulos a Jesus. Segundo aspecto do ministério, da ação ministerial do apóstolo Paulo na cidade de Corinto, em relação à igreja que lá servia a Deus, é que ele tem uma mensagem só. O ministério do apóstolo Paulo se compromete com uma mensagem exclusiva. Versículo de número 2. Porque nada me propus saber entre vós, nada me importa ou me importou entre vocês. Eu não me preocupei com outra coisa entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo, a respeito da missão de testemunhar, de pregar, ele não se preocupou com outra coisa.
Ele não se preocupou com a sua competência, ele não se preocupou com a sua habilidade, ele não se preocupou com a sede coríntia de ter para si representantes a partir das suas respectivas habilidades. Ele não se preocupou em suprir essa necessidade de uma personalidade para cada coríntio. Ele se preocupou com uma coisa e uma mensagem só: Jesus e este pregado na cruz do Calvário. Ou seja, na mensagem de Paulo não existe um espaço para alguém sedento para o culto, a personalidade se encontrar. Se quiser se encontrar, se encontre em Jesus e este crucificado. Perceba que o apóstolo Paulo está saindo da cena dizendo: eu não dei razões para ninguém cultuar a minha personalidade. Minha mensagem é simples. Minha mensagem é só uma: Jesus e este crucificado. Aleluia. O terceiro aspecto, meus amados irmãos, do ministério do apóstolo Paulo na cidade de Corinto entre os irmãos, foi o do comportamento humilde. Versículo de número 3. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em tremor. Outras versões diz mais ou menos assim: eu estive fraco em vocês, com certo respeito de vocês e trêmulo. Imagine o apóstolo Paulo na prateleira que está, no nível que está, se apresentar em Corinto com esse nível de respeito, com esse nível de fraqueza e certo nervosismo, tremor. O apóstolo Paulo, portanto, no versículo de número 3, meus amados irmãos, aponta não um comportamento prepotente, altivo, orgulhoso, soberbo, fundamentado nas suas competências e na sua erudição judaica. Chega em Corinto alguém grande do ponto de vista humano, mas alguém consciente de que o protagonismo não é seu, mas é de Jesus. Portanto, ele diminui: fui fraco. Ele diminui: tive temor. Ele diminui: tive tremor. Mas a minha mensagem era Jesus e este crucificado. Aleluia! E em quarto lugar, o quarto aspecto da ação ministerial do apóstolo Paulo na cidade de Corinto, entre os irmãos que serviam a Deus naquela cidade, é que a mensagem do apóstolo era comprovadamente poderosa. Versículo de número 4. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, como a dos mestres que costumavam aparecer em Corinto, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia. Outras versões dizem assim: a minha pregação foi confirmada pelo Espírito entre vocês de maneira poderosa. A minha pregação deu certo em Corinto, teve frutos em Corinto, não é porque eu sou doutor, mas porque o Espírito confirmou, porque o Espírito realizou. A minha mensagem em Corinto teve fruto, converteu pessoas, foi poderosa, não é porque eu sei falar bem, mas porque o Espírito demonstrou e deu provas, confirmou. A minha pregação em Corinto não é porque eu sou melhor do que Apolo, do que Pedro, ou dos outros que passaram antes de mim, mas é porque o Espírito confirmou poderosamente. Glória a Deus. Diante disso, de uma linguagem simples, de uma mensagem exclusiva, de um comportamento humilde e de uma mensagem comprovada,
testificada pelo poder do Espírito, não há no apóstolo Paulo razões para alguém escolhê-lo para adorá-lo como mais uma personalidade em destaque estelar, diferente em Corinto. Eu não utilizei palavras, minha mensagem foi simples. Eu não falei de outra coisa, eu só falei de Jesus e este crucificado. Eu estive em fraqueza, temor, em grande tremor, mas a minha mensagem foi forte, poderosa, firme. Mas não é porque eu sou, não, é porque o Espírito quis demonstrar isso com maravilhas entre vocês. Glória a Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo de um ministro que oferta toda a honra, toda a glória, todo o louvor para Jesus. Não é a primeira e não é nem a última vez que o apóstolo Paulo vai falar de como ele se conduziu em uma cidade de maneira ministerial. Ele vai ter que, na segunda carta aos Coríntios, fazer destaques do seu ministério, porque estava sendo descreditado em Corinto. Aos Tessalonicenses, o apóstolo vai falar da sua conduta moral, ministerial na cidade, com variados propósitos, mas aqui o apóstolo Paulo, ainda com o propósito do capítulo 1, quer dizer aos coríntios que gostam de adorar os outros, que ele não está dando razão para ninguém adorar ele. Eu estive em vocês com uma linguagem simples, com uma mensagem exclusiva, com um comportamento humilde, e se deu certo meu ministério no meio de vocês, não foi por causa de mim, foi por causa do poder do Espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 2, meus amados irmãos, como eu já disse inicialmente, ele não é um capítulo inteiro sobre a mensagem e o ministério do apóstolo Paulo. Nós aprendemos sobre a mensagem e o ministério do apóstolo Paulo nesses primeiros versículos. Versículo de número 1, versículo de número 2, 3, 4 e 5. Mas o capítulo de número 2 contempla outros temas, outras questões. Primeira questão que é abordada de maneira clara no capítulo é a questão da fala, da linguagem, do discurso. Se não, vejamos, perceba que a questão do falar, da palavra, do testemunho, da pregação, está do início ao fim do capítulo de número 2. No versículo de número 1, nós encontramos o verbo anunciar. No versículo de número 1, o apóstolo Paulo fala da sublimidade de palavras. No versículo de número 4, o apóstolo Paulo fala a minha palavra. No versículo de número 4, o apóstolo Paulo fala minha pregação. No versículo de número 4, ele fala palavras persuasivas. Versículo de número 6, ele fala da sabedoria. Ele fala da sabedoria de Deus no versículo 7, e ele fala que não fala da sabedoria dos homens no versículo de número 13. Então, claramente, o capítulo de número 2 é o capítulo do discurso, é o capítulo da fala, é o capítulo da linguagem, porque o apóstolo Paulo quer dar destaque a isso. Porque lá em Corinto existe um partido, uma facção, um grupo que se reconhece pertencente àqueles que são amantes do bom discurso. Certamente estes se reconhecem na pessoa de Apolo. Portanto, há um problema de linguagem, há um problema de discurso, há um problema de fala na igreja em Corinto. E o apóstolo Paulo, no capítulo de número 2, vai de maneira repetida abranger
contemplar a questão do discurso, a questão da palavra, da pregação, da sabedoria dos homens, como se deve falar, da sabedoria de Deus, como se deve falar. O segundo tema que nós percebemos no capítulo 2 é o do conhecimento, que vai aparecer aqui com o nome de sabedoria. No capítulo de número 2, o apóstolo Paulo fala da sabedoria dos homens, versículo de número 5. O apóstolo Paulo fala da sabedoria do mundo, versículo de número 6. O apóstolo Paulo fala da sabedoria dos governantes, dos príncipes, dos poderosos, versículo de número 6. E no versículo de número 7, o apóstolo Paulo fala da sabedoria de Deus. Conhecimento dos homens, conhecimento do mundo, conhecimento dos príncipes e conhecimento de Deus. Lá na igreja em Corinto tem um grupo que se reconhece em pessoas que têm muita inteligência, conhecimento, sabedoria. O apóstolo Paulo vai falar do conhecimento dos homens, do conhecimento do mundo, do conhecimento dos poderosos e do conhecimento de Deus. Terceiro tema que nós percebemos no capítulo de número 2 é o tema da compreensão. O apóstolo Paulo, de maneira repetida também na parte final do capítulo, fala da questão da compreensão. Se não, vejamos, o versículo de número 10, ele diz que o Espírito conhece, compreende as profundezas de Deus. No versículo de número 11, ele diz que o espírito do homem conhece, compreende as coisas dos homens. No versículo de número 12, ele vai falar que nós conhecemos, compreendemos as coisas de Deus. No versículo de número 14, ele vai dizer que o homem natural não compreende as coisas espirituais. E no versículo de número 15, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem espiritual discerne, conhece, compreende as coisas espirituais. Percebam, meus amados irmãos, que o capítulo 2 é muito além do que apenas falar do ministério e da mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala de linguagem. E na linguística nós aprendemos que discurso é poder. Ou você sabe falar e domina, ou você não sabe falar e é dominado. As relações sociais humanas, elas se estabelecem numa base de poder da linguagem, do discurso. Quem fala mais e melhor é destaque, domina, comanda, lidera. Quem não fala bem, quem não fala melhor, quem não tem o poder da oratória é comandado, é liderado, não tem destaque. A linguagem é poder, e em Corinto se sabe disso. O apóstolo Paulo, portanto, vai dar ênfase no tema da linguagem. O apóstolo Paulo vai dar ênfase no tema do conhecimento, e o apóstolo Paulo dará ênfase ao tema da compreensão, mente, conhecimento. Neste sentido, meus amados irmãos, ele apresenta esses temas, falando das coisas que são daqui e das coisas que são de lá, das coisas da terra e das coisas do céu. Apresenta para os seus leitores os caminhos, por assim dizer, a decisão entre as coisas que são da terra e as coisas que são do céu. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, uma é da terra e outra é do céu, é o fundamento da fé. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, que uma é da terra e outra é do céu, é o fundamento, a base, o chão da fé. Em que se estabelece a fé? Numa base de coisas dos homens, daqui, da terra,
ou numa base das coisas do céu, espiritual. Versículo, meus amados irmãos, de número 5. O apóstolo Paulo diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, fundamento da terra, mas no poder de Deus, fundamento do céu. Aleluia! A nossa base, o nosso fundamento, a nossa firmeza da fé da igreja não é da terra, é do céu. Nós estamos firmados no poder de Deus transmitido pela mensagem de Jesus e este grupo crucificado e a confirmação dos milagres pelo poder do Espírito Santo. Primeira coisa que é da terra, mas também pode ser do céu, é o fundamento da nossa fé. Nossa fé não está baseada na sabedoria dos homens, mas está baseada no poder de Deus. Nosso fundamento não é humano, nosso fundamento é espiritual, divino. Glória a Deus. Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala, que pode ser uma da terra e outra do céu, é a sabedoria. Versículo de número 6. Diz assim: todavia falamos a sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, daqui, da terra, deste universo, deste chão, nem dos príncipes deste mundo que passam, mas falamos da sabedoria de Deus, do céu, que vem de cima, oculta em mistério, qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aleluia! A igreja é guiada pelo conhecimento que vem do céu, a orientação que vem do céu, a inteligência que vem do céu, o esclarecimento que vem do céu, a iluminação que vem do céu e não do conhecimento da terra. Aleluia! Glória a Deus! Mas o apóstolo Paulo, quando fala da sabedoria dos homens, da sabedoria da terra, do mundo e da sabedoria de Deus, ele aponta a diferença entre elas. E nós aprendemos alguns aspectos, tanto da sabedoria de Deus, do céu, como também da sabedoria humana da terra. O primeiro aspecto da sabedoria de Deus, do céu, é que ele ordenou ela para a nossa glória, para a glória da igreja, para a bênção da igreja, para a riqueza da igreja, para a prosperidade da igreja, para a felicidade da igreja. Versículo de número 7. Mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes de todos os séculos para a nossa glória. Aleluia! Os homens ficam loucos procurando conhecimento para a sua própria glória. A igreja na eternidade já foi abençoada antes dos séculos com o conhecimento e a sabedoria de Deus para a sua glória, para a sua bênção, para a sua prosperidade, para a sua felicidade. Glória a Deus! Segundo aspecto da sabedoria de Deus, Deus a preparou para os que o amam. Versículo de número 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o olho, não os olhos, ou seja, o olho do conhecedor, o olho do inteligente, o olho do perspicaz, o olho do treinado, o olho do técnico, o olho do filósofo, o olho do doutor, o olho dos governantes, o olho preparado para conhecer, não conheceu. O ouvido treinado para ouvir, não ouviu. A mente preparada para compreender,
não compreendeu, mas como está escrito, Deus preparou para os que o amam. Aleluia! Deus escondeu dos grandes, esclareceu, entregou, abriu, iluminou, revelou, entregou para os que o amam. Glória a Deus! Deus não se sentiu pressionado a entregar a sabedoria para os poderosos, para os que estão em destaque, para os que têm olhos treinados, ouvidos treinados, mente treinadas para receber, mas Deus entregou o melhor do conhecimento e da sabedoria para aqueles que o amam. Aleluia! Terceiro aspecto da sabedoria de Deus, Deus revelou-a pelo seu Espírito. Versículo de número 10, mas Deus nolas revelou a sabedoria pelo seu Espírito. Por que Deus revelou pelo seu Espírito? Porque os nossos olhos não eram treinados para captar esta sabedoria gloriosa. Deus revelou pelo seu Espírito. Os nossos ouvidos não estavam preparados para ouvir essa sabedoria gloriosa. Deus revelou pelo Espírito. Nossa mente não estava preparada, como não está, para compreender as coisas do céu, da sabedoria que vem do alto, mas nos revelou pelo seu Espírito. Aleluia! Glória a Deus! A sabedoria de Deus é ordenada para a nossa glória. Deus preparou para os que o amam. Deus revelou para o seu Espírito. E em quarto lugar, Deus nos deu gratuitamente. Versículo de número 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Sabedoria de Deus está sobre a igreja, porque Deus preparou ela desde a eternidade para isto, para a bênção da igreja. A sabedoria de Deus está preparada para aqueles que o amam. A sabedoria de Deus é revelada pelo Espírito à nossa mente, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. E a sabedoria de Deus não tem preço, ela é gratuita. Perceba a profundidade da sabedoria de Deus. Há uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria divina. Há um propósito eterno, é para você. Está preparado, é para você. O Espírito está disposto a revelar, é para você e é de graça. Cresça no conhecimento e na sabedoria de Deus. Ela está sobre a igreja, no meio da igreja, para abençoar a igreja. E a sabedoria humana? E a sabedoria da terra, daqui, primeiro, ela é passageira. Versículo de número 6 do capítulo de número 2. Todavia, falamos da sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo. Outra versão diz assim: não, porém, a sabedoria deste tempo, desta era. Se a sabedoria é deste tempo, desta era, no outro tempo, ela não vai ser mais a mesma. Ela vai passar. A sabedoria deste tempo, desta era, talvez será bobagem, tolice, burrice na outra era. Há descobrimentos, há invenções do século XVII que para nós hoje é bobagem. Era a melhor coisa, a fina flor do conhecimento no século XVII. Hoje é bobagem, porque a sabedoria humana passa. O que é grandioso tecnologicamente, do ponto de vista filosófico, hoje, amanhã pode ser desmentido, pode ser desconstruído, porque a sabedoria humana passa, mas a sabedoria de Deus, que vem do céu,
é para a nossa glória, é para os que o amam, é revelada pelo Espírito e é dada gratuitamente e vem do céu. Glória a Deus. A segunda coisa que acontece com a sabedoria da terra, ela se acaba. Versículo de número 6 ainda, não porém a sabedoria desta era, ela vai passar, e nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, se destroem. Sabedoria do mundo vai para o túmulo. Sabedoria do mundo causa guerras. Sabedoria do mundo destrói nações e vai junto com as nações, junto com os poderosos, para a sepultura. Glória a Deus, que Deus abençoou a nós, a igreja, não com a sabedoria da terra, mas com a sabedoria do céu, que é para a nossa glória, para os que o amam, revelada pelo Espírito e nos dada gratuitamente para a glória de Deus. Glória a Deus. Fundamento da terra e fundamento do céu. Nós estamos fundamentados no fundamento do céu, que é o poder de Deus. Sabedoria da terra e sabedoria de Deus. Deus abençoa a igreja não com a sabedoria da terra, mas com a sua própria sabedoria. Terceira coisa, que uma é da terra e outra é do céu, é o Espírito. Versículo de número 10, versículo de número 11, diz assim: mas Deus revelou-as pelo Espírito, porque o Espírito sonda, conhece, penetra todas as coisas, ainda aquilo que é profundamente oculto em Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem daqui, da terra que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, daqui, da terra, mas o Espírito que provém de Deus, de cima, do céu, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Glória a Deus. O espírito da terra só conhece as coisas da terra. Quem é que conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem? Paulo está dizendo que quem conhece as coisas do homem daqui, da terra, é o espírito do homem. Mas o Espírito de Deus, primeiro, ele comprova poderosamente a pregação. Versículo de número 4. Minha palavra e a minha pregação foram confirmadas pelo poder do Espírito. Segundo, o Espírito revela o que Deus dá. Versículo de número 10. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Terceiro, o Espírito conhece todas as coisas. Versículo de número 10. O Espírito sonda todas as coisas. Quarto, o Espírito conhece profundamente as coisas de Deus. Ele penetra as profundezas de Deus. Quinto, o Espírito nos faz conhecer, versículo de número 12, o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. E em sexto lugar, o Espírito ensina, versículo de número 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Aleluia! A igreja escolhe as coisas que vêm do céu. A igreja caminha iluminada, orientada pelas coisas que vêm do céu. A igreja é abençoada com as coisas do céu.
Nossa raiz, nosso fundamento é no poder de Deus, que vem do alto. Nosso conhecimento não é daqui da terra, é de Deus, que vem do alto. E o Espírito que está em nós não é daqui da terra, do mundo, do homem, é de Deus, é do alto, provém de Deus. Capítulo de número 2 não fala só da mensagem do ministério do apóstolo Paulo. Por isso que eu digo aos meus irmãos, meus alunos especificamente, cuidado com as epígrafes, cuidado com as palavras em negrito acima de um capítulo da Bíblia. Elas não são a palavra de Deus. Elas são um instrumento didático que alguém que trabalhou em uma versão entendeu que o leitor, ao ler, seria melhor conduzido na leitura. Às vezes, cumprem esse propósito e, na maioria das vezes, complicam, atrapalham o propósito. Era melhor que não tivesse os textos em negrito antes de começar o capítulo, para que o leitor lesse sem estar amoldado pelo tema que ele leu antes de começar a ler a palavra de Deus propriamente dita. Imagine o leitor de 1 Coríntios capítulo 2, ele vai ler 1 Coríntios capítulo 2 apenas com a imagem da mensagem e do ministério do apóstolo Paulo. Fala da mensagem do ministério do apóstolo Paulo nos primeiros versículos, depois fala de outras coisas. O leitor vai aprender, mas poderia aprender mais se ele não tivesse sido conformado antecipadamente pela epígrafe. Perceba a grandeza, a amplidão do que Paulo expressa no capítulo de número 2. Coisas que, se nós fôssemos esmiuçar, ceder tempo, dedicar hora para analisar detalhadamente, ponto a ponto, nós perderíamos a noite aqui. Mas glória a Deus que nos dá a iluminação pelo seu Espírito e nos apresenta, além do comportamento do ministério do apóstolo Paulo, o fundamento da fé, a sabedoria de Deus e o Espírito de Deus. No capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, no versículo de número 14, no versículo de número 15, ainda fala de duas coisas, que é uma da terra e outra do céu, que é o homem. Versículo de número 14 diz assim: o homem natural da terra, daqui, não compreende as coisas do Espírito de Deus, que lhe parecem loucura. Não há conexão lógica entre aqui e lá. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, que é do céu, conhece bem tudo, e ele de ninguém é discernido. As pessoas têm dificuldade de compreender quem vive na direção do Espírito, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem é tão conhecedor de tudo que esteja no nível de instruir Deus? Ninguém. Mas nós temos a mente de cima, nós temos a mente do céu, nós temos a mente de lá, a mente de Cristo. Glória a Deus!